Muito bem, o Salmo 133, que é o texto que nós estamos nos fundamentando ao longo de algumas semanas. Esse texto lida com questões importantes e preciosas. Espero que a essa altura você já esteja familiarizado com ele. Diz assim o Salmo: ó, quão bom e quão maravilhoso. Eu estou lendo na versão da esquerda, tá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós olhamos bastante a respeito disso, e eu gostaria de terminar o Salmo hoje, pegando essa parte final, onde diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse ali não é só relacionado ao Monte Sião, mas também ao Monte Hermon. O que ele quer citar aqui é que todo o território, desde o Monte Hermon até o Monte Sião, ali entre esses montes, que era uma representação da totalidade da nação de Israel, o texto diz: é ali. Quando o povo, quando as 12 tribos estão unidas, é ali que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Vamos caminhar aí para o final do Salmo. A mensagem central é: a unidade do povo de Deus é desejável e boa. Falamos que o objetivo era mostrar a importância. Por que é importante o povo de Deus andar unido? Qual é a importância em tudo isso? Então, quando você se depara com textos assim, você deve lembrar: existia um tabernáculo. Eu não vou recapitular tudo que fica longo, tá bom? Depois foi feito um templo pelo descendente de Davi, e a partir de Davi, de Saul, Davi e Salomão, o povo passou então a ser unido. Principalmente no início do reinado de Davi, durante 7 anos em que Davi reinou, o povo houve batalhas, houve divisão, mas nos últimos 33 anos do reinado de Davi, o reino foi unido. Todos estavam debaixo do filho de Davi como o rei de Israel, ok? E depois também sobre Salomão. Vimos aí o valor da unidade do povo de Deus. Ele vai fazer duas comparações: é como o óleo, aquele óleo que era usado para unção sacerdotal, um óleo precioso. Deus disse: não use esse óleo não faça esse óleo para mais nada, só para o sacerdote. Aí eu falei que as pessoas hoje vendem isso, brincam com isso, mas não deveria ser assim. Então, a comunhão do povo de Deus é comparável a algo único e especial, como o óleo que ungia o sacerdote com uma função crucial na sua vida. E aí o óleo era derramado sobre a cabeça de Arão e descia para a sua barba. Eram cerca de 4 litros de óleo, e até a orla. A orla é aquela parte que eu mencionei para vocês aí na direita. Se você olhar para a roupa, você vai perceber que perto dos pés, aqui onde ele está descalço, essa seria a orla das suas vestes. Então o óleo passava por todo Arão, e como Arão representava o povo, como era uma representação de toda a nação que ele está usando aqui, a ideia é: esse óleo precioso derrama não apenas na cabeça, mas chega até os pés, mostrando como é bom quando o povo de Deus está unido, assim como o corpo é abençoado por um único óleo precioso. Nós vimos também que o mesmo óleo passava por sobre tudo. Segundo a ilustração que ele usa, também é assim como o orvalho no Hermon. Então, lá em cima, aquele triângulo vermelho, o Monte Hermon, cerca de 2.000, quase 3.000 metros de altura. Naquele triângulo embaixo, aqui você vê o Monte Sião, ali onde está Jerusalém. Ele é como um monte, é como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon e sobre os montes de Sião. E nós vimos que era impossível o orvalho cair no Monte Hermon e cair aqui em Sião, é muito distante. Então o que acontecia? O orvalho caía no Monte Hermon, e depois ele escorria, ficava na base da montanha, vários alagados, o sol vinha, isso era evaporado, e essas nuvens corriam por todo Israel. E enquanto corriam por todo Israel, chegava ao Monte Sião. Então o orvalho do Hermon, a evaporação das águas do Hermon, como o Hermon é um monte muito alto, aí na figura vocês podem perceber, há gelo quase o ano todo em cima. Mas a
parte do ano em que essa geleira é um pouco derretida, então desce água em abundância e todo esse lugar aí fica com muita evaporação, muita água para ser evaporada e os ventos conduzem o vapor para todo o território de Israel. Então veja, num país agrícola é fundamental que existisse chuva e a chuva era proveniente da grande quantidade de água no pé do Hermon. Por isso que ele fala que o povo de Israel entendeu perfeitamente o salmo, o óleo e o orvalho do Hermon que caía sobre todo o monte. Eu mostrei um pouco da topografia, hoje fica lá na Síria, o Monte Hermon, aí você vê os montes, como isso acontecia, e Sião, um conjunto de montanhas. Então, por essa parte central aí, ó, onde está essa linha verde, a chuva, a água formava aí o Rio Jordão, o Mar da Galileia, mas a evaporação fazia com que todo lugar fosse coberto de bênçãos. Então você poderia associar aí a figura de que eu falei lá. A chuva, quando trazia, abençoava o povo, trazia fartura de comida. Então, num terreno árido, chuva é sinal da bênção de Deus. Então, olha o que Davi quer falar. Comunhão é preciosa. Ele falou do óleo. Comunhão é abençoadora. Se você guardar essas duas palavras, você vai entender a importância da comunhão. A lição do Salmo, nós falamos, é algo bom e agradável, prazeroso, é como o óleo da unção, ou seja, é especial e raro. Quando eu falei que não é comum, é a ideia de que é difícil conquistar a unidade, mesmo no povo de Deus hoje. É precioso, tem um alto custo, ou seja, é difícil não só obter, mas manter. É complicado a unidade da igreja. E é algo que consagra todo o corpo. Então, quando a igreja, ali era Israel, tá? Mas quando a igreja vive unida, todo o corpo é abençoado. Quando a igreja vive dividida, todo o corpo sofre, tá bom? Eu acho que aí já passamos, é como o orvalho do Hermon, que caía, trazendo frutífico, não é? Frutificando lá a região e refresco. Então era um bênção. Traz vida por onde passa o orvalho, une e abençoa todo Israel. É nesse sentido aí que o texto fala, ali ordena o Senhor a bênção e a vida. Em que sentido? Num lugar onde só tem terra, é árido. Se não vem chuva, tem morte. Então ele fala, Deus ordena que ali haja vida. Deus ordena ali a sua bênção. Ali aonde? Onde tem unidade. Deixa eu só destacar uma coisa importante para nós finalizarmos. Quando o povo de Israel se rebelava contra Deus, quando o povo de Israel se dividia, quando o povo se dava as costas ao Senhor, o que Deus fazia? Deus mandava profetas e os profetas avisavam, arrependam-se, mudem. Quando o povo não se arrependia, um dos piores castigos, talvez eu diria o castigo até predileto de Deus, ele fechava os céus. Ele falava, não vai chover. O texto fala que Elias, você pode ler em Tiago, vai falar sobre isso, que Elias era um homem como nós. E ele orou e durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água do céu. Não tinha orvalho do Hermon, não tinha nada. E isso, morando no lugar seco, o que acontece quando a água termina? A água termina, primeiro você começa a ter dificuldade de manter higiene. Ok, as pessoas vão começando a abandonar os hábitos salutares de higiene. Logo depois você tem dificuldade para manter um pouco de limpeza em utensílios que você precisa para comer. Logo depois você começa a não poder tomar banho, então vem mau cheiro, vem doença. Finalmente sobrou pouquíssima água e a água então ela é racionada apenas para beber. Um vai matar o outro para roubar ouro? Não, para roubar água. Os animais não vão beber mais água. A água que sobrou é para a família, exclusivamente para a família. Então o gado, os animais que produziriam algum tipo de alimentação vão morrer, então virá fome. A plantação toda padece, a terra fica dura. A raiz, as frutas, tudo morre. Não tem vegetação, então, consequentemente, o lugar se torna mais quente. Deus amaldiçoava retendo chuva. Então, quando Deus faz isso, você pode entender porque ele fala ali, é neste lugar, entre o Hermon e o Sião, neste lugar Deus ordena a bênção, ali Deus derrama as suas bênçãos. Ali aonde? Quando o povo de Israel estava unido, Deus derramava ali vida
e bênção. Isso já ensinaria muito para a Igreja de Cristo. Quando nós hoje, Igreja de Cristo, caminhamos juntos, ali Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida. Vamos continuar para terminar o Salmo. Já vimos aí o óleo, assim como o óleo, o orvalho, a unidade vem do alto. Tanto como o óleo era derramado do alto na cabeça de Arão, o orvalho também vinha do alto, mostrando que é Deus quem tem que agir para que isso aconteça. Deixa eu terminar, eu não sei se a semana passada falamos sobre isso. Não, então vamos seguir daí em diante. Quais são as lições bíblicas da história de Israel? Você tem aí nessas duas imagens 2 reis. O primeiro aí você tem Davi e Salomão, para que você tenha uma ideia. Aqui à esquerda você vê Davi, tem um instrumento musical ali, uma harpa perto do seu ombro. E aqui à direita você vê o grande e sábio rei Salomão. E esse texto que nós vimos hoje, Davi fala assim que é maravilhoso, como ele está contente depois de muitos anos de ver toda a terra unida. E foi assim mesmo que aconteceu. Mas o que acontece? Davi morre. E quando Davi morre, os seus filhos, ali perto da sua morte, os seus filhos estão brigando para saber quem vai ser o sucessor. Então você tem diversos filhos de Davi, você tem a Absalão seduzindo a nação para fazer com que a nação vinha após ele, e Absalão vai ser morto. Você vai ter Adonias, você vai ter diversos filhos de Davi, cada um deles com uma mentalidade de usurpar. Finalmente Davi nomeia Salomão, o seu sucessor. E Salomão fica no poder. E Salomão também faz a nação prosperar. No tempo de Salomão, no tempo de Davi e Salomão, houve grande extensão territorial, houve expansão, não é, cultural, e principalmente houve uma centralização do culto. Quem quisesse adorar a Deus tinha que vir em Jerusalém adorar naquele templo. Então existia um lugar só de adoração unindo todo o povo. Todo israelita, 3 vezes no ano, vinha para o templo para orar a Deus. E isso mantinha uma unidade do povo. Mas o que acontece? Vai morrer, Salomão vai morrer e alguns problemas vão surgir. Eu queria fazer essa observação, já que a unidade do povo de Deus é tão preciosa, anote aí essa primeira lição. O diabo sabe que Deus quer que o povo dele, tanto Israel como hoje a igreja, Deus quer que o povo ande unido. Então essa é a área que o diabo vai atacar. Ele sabe que se há unidade, há bênção. Ele sabe que se há unidade, há vida. Então vamos atacar a unidade. Você quer destruir uma família? Coloca o marido e a esposa em briga. Terminou a unidade deles? Acabou o relacionamento familiar, os filhos vão padecer, o sogro, a sogra, a família vai desfacelar, porque um casal não anda junto. Satanás sempre vai atacar. E isso, você aprendendo essa lição, você vai olhar para a nossa igreja, ou para a igreja a qual você pertence, você que está participando aqui, e vai poder entender isso. O diabo vai atacar diretamente sempre a unidade. E ele vai colocar no coração das pessoas. Suspeite daquela pessoa, brigue com aquela pessoa, não goste daquele irmão, fale mal daquele irmão. E com isso ele vai procurar rachaduras para que a igreja seja fragilizada. Nós até cantamos uma música quando fala assim, aquela comunhão e adoração que fala quando a igreja anda unida. Lembra daquela música que nós cantamos? Quando a igreja anda unida, nem o mal poderá destruí-la. É isso, essa é uma verdade preciosa. Igreja unida é uma igreja forte. A igreja não pode ser, anote também essa verdade, a igreja nunca é derrotada por fora. Nem as portas do inferno podem resistir à igreja. Uma igreja é derrotada internamente. O diabo sabe. E é por isso que Jesus falou que ele planta o joio. Qual é a ideia do joio? É imitar, é parecer-se com o trigo, dividir para conquistar. É crescer juntos sem ser realmente transformado. Ok? Vamos continuar ali. Segunda, aí nós então temos aí Davi e Salomão. Salomão morre, o seu filho assume o poder, Roboão. Então você tem aí Roboão assumindo o poder, porém Roboão vai fazer uma coisa
é terrível. Quando o seu pai falece, o povo procura Roboão e diz: Roboão, o seu pai, ele nos oprimiu. E olha, presta bem atenção, Salomão era muito sábio, mas como governante, ele sobretaxou o povo com muito rigor. O povo sofreu muito. O reino se tornou próspero, mas à custa de muito imposto. Então o povo faz um apelo: seu pai morreu, e nós pedimos para que você alivie o fardo, o nosso fardo. Então Roboão diz assim: ó, vai embora, vão embora, e daqui 3 dias vocês voltem. Lembra que o povo está unido, todas as 12 tribos estão debaixo de um único herdeiro. Davi, Salomão e agora Roboão. A nação está unida debaixo de um governante. Roboão então pergunta para os seus conselheiros mais idosos o que deveria fazer. Todos os conselheiros idosos disseram assim para ele: abaixe os impostos, alivie a carga do povo, e você vai ter um povo submisso a você. Ok. Roboão então vai perguntar, deixa o conselho desses sábios e vai procurar conselho nos seus amigos, na mesma faixa etária de idade, nos jovens, como a Bíblia falou. E aí os jovens falaram assim: não, você é bobo? Você vai abaixar o imposto? Se você aliviar a carga, o que o pessoal vai falar para você? Vai falar: nossa, o pai dele era forte, ele é fraco. Em outras palavras, como se alguém dissesse: você vai dar a mão, a pessoa vai querer o braço. Se você abaixar o imposto um pouquinho, nossa, eles vão pedir mais e mais. E Roboão, que nós poderíamos chamar tranquilamente de Robobão, por causa do que ele fez, foi muito bobo na sua postura. E o que ele faz? 3 dias depois volta uma comitiva representando todas as 12 tribos de Israel. E ele diz assim: olha, meu pai foi forte com vocês, eu quero que vocês saibam que o meu dedo mindinho é mais forte do que o meu pai. Eu vou pegar o meu dedo mindinho e vou esmagar vocês. E com isso ele estava dizendo assim: eu vou ser muito mais rigoroso do que o meu pai. Sabe o que aconteceu daquela reunião? Eles saíram dizendo assim: por que nós temos que seguir o filho de Davi? E a unidade que Davi conquistou, que Salomão conquistou naquele dia, 3 dias, Roboão perdeu. E das 12 tribos, o que aconteceu? 10 tribos ficaram com... as 10 tribos do norte romperam, falaram: nós não queremos mais seguir. Eu vou mostrar no mapa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Houve uma divisão, e aí você vai descobrir que o reino vai ser dividido. Então à esquerda você vai ter Roboão, e à direita você vai ter Jeroboão, que é outro personagem aí, e eles vão dividir o país entre esses dois reis. O reino dividido e a unidade quebrada, quais foram as consequências disso para nós finalizarmos esse Salmo 133? Olha o que acontece. Você deve ler na sua casa depois, que o texto é vasto e longo, não é? O primeiro livro de Reis, capítulo 12, de 1 a 33, conta a história de Roboão e Jeroboão, o sul versus o norte, o reino dividido. Ali à esquerda, você vê ali reino dividido. Antes, e quando você falava Israel, era tudo. Mas quando o filho de Salomão se negou a ceder, apareceu ali um grupo aqui embaixo chamado Judá. 2 tribos foram chamadas de Judá. E as outras 10 tribos receberam o nome de Israel. O que aconteceu então? No reino do norte, chamado Israel, onde estão as 10 tribos, foi introduzido idolatria. Você vai perceber que aqui onde está escrito Judá, logo em cima de Judá, está Jerusalém. O que Davi tinha conseguido? Davi falou: vamos centralizar a adoração, todos vão adorar em Jerusalém. Um polo religioso só. Quando o reino se dividiu, o pessoal de Israel não vinha mais em Judá para adorar em Jerusalém. Então ali você tem em cima de Israel escrito Samaria. Os samaritanos, ou a cidade de Samaria, foi eleita ali como capital. E eles colocaram ali deuses para ser adorado. Preste atenção o que acontece. Em Israel, ali em Samaria, eles mandam fazer bezerros de ouro e o povo tinha que ir até ali e falar: salve o Deus que nos tirou do Egito. E se curvavam diante dos bezerros de ouro. E em Judá o pessoal ainda continua adorando ao Deus de Israel. E o que Deus faz? Deus manda profetas para Israel falando: parem com a idolatria, abandonem a idolatria.
E o povo de Israel, as 10 tribos do norte, não querem ouvir. A tribo de Judá ainda permaneceu tendo filhos de Davi, ainda permaneceu no caminho do Senhor um bom tempo. Logo depois da idolatria, então vem a disciplina. Já que eles não ouviram as ordens de Deus, veja, o reino ali, então vamos dizer que até o ano de 1150 a.C., o reino vai se dividir. Então você tem 1150, você vai avançando aí, vai diminuindo, lembra que voltando ao ano zero para aproximar da data do nascimento de Jesus? No ano 722 a.C., vai ter uma tragédia. O povo da Assíria, que não vai aparecer no mapa, aí agora vai invadir o território de Israel e vai matar muitos deles. Vai destruir ali tudo, por quê? Porque o povo se tornou idólatras. Onde está essa história? Está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 11. Sem unidade, toda vez que o povo de Deus não tem unidade, vem a disciplina. E o povo de Israel foi disciplinado dessa forma. E Judá? O povo de Judá ainda continuou debaixo do filho de Davi. Então, no caso dos descendentes de Davi, o que acontecia? Ora tinha um filho de Davi que era bom, o povo andava com Deus. Morria, aparecia um outro filho de Davi que era mau, o povo abandonava. Então você tem aqui em Judá altos e baixos. O povo de Israel rompeu, o povo de Israel virou idólatra. E a idolatria surgiu principalmente ali na tribo de Dan. Você vai ter muitos relatos de coisas terríveis. O pessoal de Judá oscilava, ora obedecia, ora não obedecia, e assim Deus segurou eles um pouco mais. Mas no ano 722, Deus mandou os assírios, e com a chegada dos assírios, essa parte amarela que você vê foi conquistada, e Jeroboão e os seus sucessores aí dele foram punidos, foram mortos. Judá ainda aguentou firme mais um tempo, mas no ano 586 eles também foram disciplinados por Deus, que mandou a Babilônia invadir, e aí a Babilônia agora destrói essa parte vermelha do mapa, chamada Judá. Por que isso aconteceu? E aí nós concluímos o Salmo 133. Toda vez que há unidade, o texto fala, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então nós podemos dizer também o contrário. Se não há unidade, ali o Senhor envia a sua maldição. E foi o que aconteceu. Eles foram punidos, foram destruídos. E o que vai acontecer a partir de então? Aí estão os dois relatos. Cada um dos reis aí que foram destruídos, cada um dos reinos, não dos reis, mas dos reinos, foram destruídos aí. Então eu queria que vocês entendessem algumas aplicações importantes do Salmo. Uma vez que a unidade do povo de Deus é preciosa, Satanás irá trabalhar para destruí-la, já falamos. Em segundo lugar, já que Deus quer que haja unidade, não permita que a sua vida seja um instrumento para a destruição da unidade da igreja. Faça de tudo para manter a unidade. Querido, eu deixo muito prático esse texto para você. Para você, não pensa nos seus irmãos, pastor, tem aquele irmão, aquela irmã que faz isso, ok. O diabo vai atacar a unidade. Até Jesus voltar, ele vai atacar a unidade da igreja. Ele vai colocar ovelha contra ovelha, ovelha contra pastor, pastor contra ovelha, igreja contra outra. Ele vai atacar. Essa pergunta para você é você o elo fraco? É você o instrumento que ele vai achar para entrar? Que ele vai entrar, nós sabemos. Mas a pergunta que você tem que fazer é, sou eu? Quando Jesus disse na última ceia, um de vocês vai me trair, cada um deles começou a perguntar, acaso sou eu? Acaso sou eu? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Serei eu, na Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista, ou a igreja a qual você pertence, eu não sei quem está nos assistindo, será você o elo? Será você o instrumento que o diabo vai usar para destruir a igreja? Então meu apelo para você é, zele para que não seja você. Antes de você se preocupar com outras pessoas, não deixe que seja a sua vida. De todas as formas, lute para manter a unidade da igreja. Porque se você luta para manter a unidade, você luta para manter aquilo pelo qual Cristo morreu. E isso é uma coisa muito importante. A outra aplicação aí. Alegre-se com a unidade do povo de Deus e desfrute dos benefícios dela.
Quando você ver, quando você observar unidade, se alegre. Não fica bravo, não fica inconformado. Percebeu que a igreja está andando unida? Louve a Deus, fala, Senhor, obrigado. E desfruta, porque ali Deus derrama as suas dádivas. Há outras aplicações. Em quarto lugar, assim como o óleo era precioso e raro, igualmente é a unidade. Por isso devemos pagar o preço para alcançá-lo. Como nós já falamos ao longo do estudo, é caro, é custoso. Pague o preço. Pague. Pague o preço para que você tenha aquilo. Nós investimos e nós gastamos, nós pagamos um preço em coisas que nós realmente admiramos e gostamos. Mesmo que alguém diga, nossa, isso é muito caro, eu não teria coragem. Suponha que você come uma pizza, gosta de comer pizza em tal pizzaria, porque aquela pizzaria tem um sabor, alguma coisa que você aprecia. Alguém vem falar, mas lá é mais caro. Você fala, ok, mas eu gosto. Eu quero pagar. Eu estou disposto a isso. Suponha que você vai fazer uma viagem para um lugar que você goste. E alguém diz, mas é muito caro ir para lá. Mas você fala, eu vou pagar porque eu estou disposto. É prazeroso, eu quero. Assim é a unidade. Pague o preço. Às vezes, escuta o que eu vou dizer aqui, às vezes, na igreja nós temos que engolir sapos. Sabia? Às vezes na igreja você tem que ser um pouco mais casca grossa, casca dura. Não seja alguém cheio de não me toque. Alguém que qualquer coisa te irrita. Pastor, passei por um irmão na rua, ele não me disse bom dia, não vou mais nessa igreja. Pastor, eu escrevi um negócio no WhatsApp, a pessoa falou que não foi legal, não vou mais nessa igreja. Tá cheio de crente dodói. Você não pode ser assim. É hora de amadurecer. Se alguém disser para você que você está errado, considera aquilo. Se for verdade, mude. Se não for verdade, você olha para aquela situação que a pessoa falou e fala, bom, eu considerei, reavaliei, acho que não tá errado a luz da escritura, eu vou caminhar. Ok? Você não precisa ser igual a outro irmão. E também você não pode querer que as suas regras, as regras da sua casa, se apliquem à vida do seu irmão. Às vezes os crentes acham que todo mundo tem que calçar o mesmo número de sapato. E se você forçar todo mundo a ser como você, vai dar calo no pé, vai doer. Cada um de nós tem que achar o seu lugar. Pague o preço da unidade. Pague o preço. Não liga muito, não. Alguém já disse sabiamente que nós deveríamos ser como porcos e espinhos numa noite de frio. Frio está muito frio. Os porcos e espinhos, sabe o que eles fazem para se acomodar, para se aquecer? Eles abaixam os espinhos e encostam um no outro. De vez em quando sai uma espetadinha ali. Mas se eles se afastarem, eles morrem de frio. Então abaixa os seus espinhos, eu abaixo o meu, vamos ficar juntos. O pastor está me chamando de porco, pronto, aí a pessoa já não vai na igreja, fala, não vou mais, aí tá vendo? Assisti o culto, o pastor falou que eu sou porco espinho e tal. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Como é difícil. Já contei para vocês que lá em São Paulo, uma vez uma pessoa parou, falou que não ia na igreja, numa igreja que eu frequentava, não ia mais na igreja porque não pôde marcar na cantina a coxinha. E falou, não vou mais. E o pastor da igreja procurou, falou, você vai romper com o povo de Deus, vai se afastar do corpo de Cristo, pelo qual Cristo morreu, porque alguém não deixou você comprar uma coxinha na cantina e anotar. Nós estamos tão infantilizados. Como eu falei, os cristãos da Coreia do Norte gostariam de ter uma noite como essa que nós temos aqui. Não podem. E você querendo se afastar por qualquer razão. Irmão, paga o preço. Vamos pagar o preço para manter a unidade. Não é pagar o preço e falar assim, olha, vamos aceitar o pecado. Não é isso. É naquilo que nós podemos nos sacrificar para que a unidade não seja destruída. Há outro aspecto aqui importante. A igreja é muito mais que um lugar onde vamos aprender a Bíblia. É um lugar onde o perfume da comunhão exala. E nessa frase, igreja é muito mais do que um lugar onde nós vamos, quero chamar sua atenção para isso. Igreja não é só um lugar que você vai. Igreja é um lugar onde você se relaciona. Se você vai à igreja e termina o culto e você vai embora rápido, você não tem relação. Você não se relaciona com ninguém. Antes, quando toca o proslude, eu já corro e fico lá na porta, na saída da igreja. Por quê? Porque tem irmãos que são rapidinho.
Eu sei que agora na pandemia está um pouco diferente, mas não seja assim, procura conhecer alguém, vá saudar os visitantes, pergunta como foi a semana, dê a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida, na sua família. Aprenda a se relacionar e o bom perfume de Cristo vai exalar. Eu sou tímido, não tem problema. Dê esse passo para que você desfrute. A igreja não é um lugar só de ensino. Se fosse só para ensino, isso que nós estamos fazendo aqui seria suficiente. Você liga o celular na sua casa, eu falo para você o que Deus está dizendo. Pronto, você aprendeu, está tudo certo. Mas a igreja é muito mais do que isso, é vida na vida, olho no olho, conversa, admoestação, encorajamento, sorrisos. Faça isso. Olha para a igreja, onde é que você pode contribuir com a comunhão da igreja e sirva a igreja. Há um último aspecto aí. Existirão distinções denominacionais. Preste atenção nessa parte que é muito importante. Existirão distinções denominacionais, mas a Igreja de Cristo é uma só. Haverão diferenças que são aceitáveis e distinções que são inegociáveis. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus formou a nação de Israel, ele formou com 12 tribos. 12 tribos originárias de 12 irmãos. Os irmãos eram diferentes. Eles eram diferentes. Pô, olha na sua casa, se você tem mais irmãos, veja. Vem da mesma matriz, mesmo pai, mesma mãe, mas cada um tem o seu jeitinho. Não é assim? Então eu queria primeiro falar, para nós terminarmos, do micro-universo chamado igreja. Dentro da igreja, vai ter gente diferente de você. Ah, não gosto do jeito dele. Não gosto do jeito dela. É diferente de você. Pensa diferente, age diferente. Então nós temos que focar no que nos une. Ele foi comprado por Cristo, eu também. Ele professa fé em Cristo, eu também. Ah, mas ele tem preferências diferentes, musicais. Ele tem preferências, enfim, coisas que são secundárias e terciárias. Assim, quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, eles se dividiram em 12. 12. E eu disse para vocês que quando o povo brigou, eles tinham que se identificar para saber se você é da minha tribo ou não. E eu falei que alguns falavam Shibolete e outros falavam Sibolete. Quando eles citavam essas palavras, esse dialeto, esse sotaque, mostravam as suas diferenças. Aqui em casa, quando eu falei sobre isso, depois a minha esposa, a minha filha, elas falaram, eu até acho que eu vou virar a câmera para elas ali. Elas falaram para mim que eu falei diferente, que eu não soube imitar o baiano, que eu não representei o baiano, como é que não podia falar oxente, tinha que falar como? Como que é? Oxenti, tem que falar oxenti, é isso? E assim vai. Veja, são diferenças daqui na minha casa. Se eu quiser que elas fossem iguais, eu expulsava todo mundo da minha casa. Ok? É isso que faz a unidade. Essa é a importância da unidade. Nós somos diferentes. Um é mais tímido, um é mais extrovertido, um é mais fervoroso, um é mais compenetrado, um é mais expansivo. Meus irmãos, vamos desfrutar da beleza. Como eu falei do povo de Israel, eles eram diferentes. E eles se aceitavam. Então, dentro da igreja, tem que ser assim. Mas há um segundo aspecto muito importante. Não só dentro da igreja. Nós temos irmãos em outras denominações. Nós temos irmãos que são assembleianos. Eles são diferentes de nós somos tradicionais, eles são pentecostais. Nós temos um jeito mais ordeiro, eu vou usar essa palavra, de culto. E eles têm um culto, às vezes, desorganizado, mas que eles vão chamar de fervor. Eu posso dizer que eles não são crentes? Não, não posso dizer. Eu vou dizer, olha, a forma como vocês estão cultuando, eu não faria. Ou a forma que vocês estão cultuando não é a forma que se harmoniza com o que eu entendo nas Escrituras. Mas eles são o povo de Deus. Nós temos os presbiterianos. Os presbiterianos batizam crianças. Eu discordo disso, à luz das Escrituras. Não sou eu entendo que a Bíblia mostra o contrário. Os presbiterianos entendem que nós já estamos no milênio, no reino milenário. Eu discordo desse entendimento. Isso faz com que eles não sejam meus irmãos? Não. Nós somos irmãos.
Então você precisa entender, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. União dentro da igreja e uma união do povo de Deus. Entenda que vão existir diferenças denominacionais. Um entende que o batismo é de um jeito, outro entende que é de outro. Um entende que a ceia é de um jeito, outro entende que a ceia é de outro. Isso não nos faz hereges nem inimigos. Só nos faz diferentes. Entendo que pode ser que todos até errem, mas eu queria dizer assim bem claramente, embora tenham todas essas diferenças denominacionais, é óbvio que algumas igrejas vão estar mais próximas da verdade do que outras. Mas isso não faz aquele irmão que entende que a forma de governo é outra, que entende que a ceia é de uma outra forma, que o batismo é de outra forma, ele não é meu inimigo, ok? Mas veja, eu coloquei bem aí, vou voltar a imagem para você, ó. Existirão distinções denominacionais. Vão existir os assembleianos, vão existir os irmãos da cristã evangélica, vão existir irmãos luteranos, e assim vai, ok? Há diferenças que são aceitáveis, e é dessas diferenças que eu estou falando. Mas existem distinções que são inegociáveis, e essas aí não dá para chamar de irmão, ok? Então eu chamo um assembleiano de irmão, um presbiteriano de irmão, alguém da cristã evangélica de irmão, mas eu não chamo de irmão um adventista do sétimo dia. Por quê? Porque agora eles tocam em assuntos, em fatos que são inegociáveis. Eu não vou chamar um testemunho de Jeová de meu irmão. Por quê? Porque ele não crê na divindade de Jesus. Então eu não posso dar a mão para ele e falar, não, tudo bem, você acha que Jesus não é Deus, eu acho que é e está tudo certo. Não. Deus quer que haja comunhão dentro da igreja. Deus quer que haja comunhão no seu povo. Mas Deus não quer que você tenha comunhão com as seitas e com os incrédulos deste mundo. Ó quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivem em união. Que Deus ajude você a romper com os erros. Que Deus ajude você a se afastar das mentiras. E nesse tempo de pandemia, principalmente, tome cuidado. Todo tipo de denominação está projetando, a televisão, internet, e muitas pessoas assistem e falam, olha, esse pastor aqui é adventista, mas ele fala muitas verdades. Ah, ok. Eu imagino que eventualmente fale verdades também. Eu não duvido. Mas até um relógio quebrado marca a hora 2 vezes ao dia corretinho, certinho. Você tirar a pilha do seu relógio, 2 momentos do dia ele vai mostrar para você a verdade da hora. Isso torna aquele relógio bom? Certo? Não. Então há muitos irmãos e irmãs que ficam bebendo veneno em casa. Ok? Então cuidado. Não, esse pastor fala bobagem, mas fala a verdade também. É como se você fosse comer um pão, comprar um pão na padaria, a pessoa fala assim, ó, só 30% está embolorado. Você comeria? Alguns, eu comeria. Se você comer, você é louco. Na igreja de Cristo não é assim, você rompe com a mentira e anda com a verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós queremos andar em unidade. Vamos nos aproximar, vamos nos unir naquilo que nos identifica. Vamos relevar aquilo que é possível. E vamos sim ser inflexíveis daquilo que não é negociável. Rompa com a mentira, una-se ao povo de Deus. Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse salmo. Temos algumas semanas tomado tempo para pensar as verdades contidas nele e nós queremos que o Senhor nos ajude a lembrar. Unidade é preciosa, unidade é custosa, é raro. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Que nós não sejamos o elo fraco, que Satanás não ache em nós a brecha. Senhor, repreende as pessoas dentro das igrejas, aqueles irmãos que têm prazer em disseminar a discórdia, em plantar inimizades. Aqueles que fazem isso muitas vezes até com uma roupagem bonita. Ah, eu gosto daquele irmão, mas... aquela irmã é uma bênção, mas... Ah, Senhor, Satanás é tão astuto e o nosso coração é tão mau.
que cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Redenção consiga identificar pessoas que plantam a discórdia e se afastem. Mas se há alguém nos assistindo nessa noite que tem sido um instrumento na mão do diabo para nos destruir, para nos afastar, se essa pessoa é crente, que o Senhor convença do pecado para que abandone, para que mude, para que volte à comunhão. Esse é o nosso desejo, Deus, restauração, unidade. Mas se porventura há pessoas que fazem isso e não querem se arrepender, então tira do nosso meio, afasta de nós. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos. Ajuda-nos a respeitar os irmãos de outra denominação. A olhá-los, Senhor, compreendendo que o Senhor tem um povo e esse povo tem diferenças. Nós não somos inimigos. Nós só somos inimigos daqueles que ensinam a mentira, ensinam a perversão e daqueles crentes que são obstinados no pecado. Afasta-nos de nós. Obrigado pela sua palavra, sem ela nós não saberíamos como agir. Eu assim oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um excelente final de noite, quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma noite aqui de louvor e adoração, uma noite de cânticos. Venha participar conosco. Espero você, quinta-feira, às 8 horas. Ao som do pós-lúdio, nós estamos encerrados. Uma boa noite a cada um de vocês.